Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, muito boa noite para você. Rio Paranaíba continua subindo e provoca alagamentos em vários pontos. Meio rural de Patos de Minas é castigado e comunidades ficam isoladas. Riscos e danos provocados pelas chuvas forçam o prefeito a decretar situação de emergência. Mais de 20 famílias ficam desabrigadas em São Gotardo por causa das chuvas. Moradora fica ferida durante queda de muro. Rocha desaba sobre embarcações com turistas em Capitólio e provoca 2 mortes. Idosos continuam trabalhando mesmo depois da aposentadoria. Preços de materiais escolares devem ter pouca variação segundo o setor de papelarias. Polícia registra tentativa de homicídio próximo ao mercado municipal. E homem é preso por porte ilegal de arma de fogo. Esses são alguns dos destaques do NTV News desse sábado que começa a partir de agora. A gente começa a edição de hoje mostrando as cenas de uma tragédia que deixou 2 pessoas mortas e mais de 30 feridas durante o desabamento de uma imensa rocha em Capitólio, região sul de Minas Gerais. A imagem é impressionante e assustadora. O paredão de pedra desaba sobre os barcos dos turistas. Neste outro vídeo é possível escutar os ocupantes de um barco que estava mais distante gritando e tentando alertar as pessoas até que o pior acontece. Sai daí! Sai daí! Tá caindo muita pedra! Sai daí! Em um terceiro registro, os turistas deste barco se desesperam ao presenciar a gigantesca rocha cair. Meu Deus do céu! Não pegou ninguém! Meu Deus! De acordo com o Corpo de Bombeiros, além dos 2 falecimentos, 32 pessoas ficaram feridas. Das 3 embarcações atingidas, pelo menos 2 afundaram. Impressionante, né? Trágico demais, impressionante demais. Agora a gente fala dos estragos provocados pelas chuvas em São Gotardo, onde a prefeitura declarou o estado de calamidade. São pelo menos 24 famílias que tiveram as casas destruídas ou precisaram deixar as residências por causa dos riscos de desabamentos. Dezenas de famílias estão desalojadas no município de São Gotardo após o desmoronamento de casas em decorrências das fortes chuvas que assolam o estado de Minas Gerais e todo o país. No total, por enquanto, nós temos 24 famílias atingidas, cerca de 100 pessoas no total. Dentre essas 100 pessoas, nós temos aproximadamente 10 idosos, 20 crianças e 3 pessoas com deficiências. Então, muita gente ainda em total situação de vulnerabilidade social. Os moradores estão passando por muitas dificuldades, porque nós estamos com 3 famílias que foram desabrigadas, ou seja, não têm condições de voltar para suas casas, e nós ainda temos 9 famílias que estão desalojadas. Algumas estão no abrigo de São Gotardo e outras preferiram ficar na casa dos seus parentes. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito aí toda a assistência a essas famílias com cestas básicas, com roupas, providenciando a mudança de alguma delas e até a limpeza de algumas casas de idosos e de algumas pessoas na cidade. Por meio de doações de alimentos, colchões e eletrodomésticos realizadas por empresários e a população de São Gotardo, as famílias desalojadas pela chuva estão tendo uma segunda chance para recomeçar. Essas famílias a grande maioria já foram visitadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Urbano, junto com a Defesa Civil, foram atendidas por equipes especializadas para fazer o levantamento nesse diagnóstico do que foi atingido e do que elas necessitam. Ofertas de auxílio aluguel, então, já foram oferecidos, auxílio alimentação, e confecção de documentos também que se perderam com as chuvas. Então, nós vamos começar a acompanhar agora para tentar estruturar essas famílias desalojadas.
Na última quinta-feira, o município já havia declarado situação de emergência. E enquanto as chuvas não passam, os moradores que vivem em áreas de risco devem permanecer em alerta e acionar as autoridades ao perceberem que algum desmoronamento esteja prestes a acontecer, para evitar que mais famílias fiquem desabrigadas. As famílias estão sendo assistidas, que é o que nós podemos fazer no momento, né? Mas é um momento de dor, de perdas para as famílias, né? E nós, enquanto administração, estamos aqui à disposição. Mas com o alto volume de chuvas, o que pode ser feito está sendo feito, visto que por hora esses locais estão sendo analisados, mas nada pode ser feito. As casas que desmoronaram estão sendo acompanhadas, as casas que estão em situação de risco estão sendo visitadas. Hoje isso já foi feito pela nossa equipe e no momento é o que nós podemos fazer. Olha, daqui a pouco a gente vai falar dos estragos das chuvas também em Patos de Minas. Mas já, devido às chuvas em São Gotardo, foi registrado danos em pelo menos 4 pontes e uma moradora ficou ferida durante a queda de um muro. Eu volto a falar sobre São Gotardo, onde devido às fortes chuvas, uma moradora do bairro Alto Bela Vista ficou ferida durante o desabamento de um muro. O desmoronamento ocorreu durante a madrugada de terça para quarta-feira, numa casa situada na rua Maria Galvina, em São Gotardo. Damile Larissa relata que estava acordada quando tudo aconteceu. Umas 2 horas da manhã, eu fiquei preocupada que a chuva estava muito forte, eu fiquei sem sono. Aí, eu gritei meu pai, falei pro meu pai que desceu uma bola de terra lá primeiro. Falei pro meu pai que eu tava assustada com isso, aí pedi ele pra ir lá olhar. Aí ele foi lá, olhou, até lá não aconteceu nada. Aí eu voltei pro meu quarto, só que eu não tava conseguindo ficar no quarto, porque o quarto tava fedendo muito mofo. E eu tô grávida de 5 meses, aí eu fiquei preocupada com isso. Aí eu fui pra sala, na hora, no lugar que desbarrancou, e fiquei deitada lá. Aí do nada eu escutei um barulho muito forte, um estralão. Na hora que eu escutei esse barulho, eu já comecei a desesperar. Já fiquei preocupada com a minha mãe, já fiquei preocupada com meu pai, fiquei preocupada com todo mundo, fiquei toda desesperada. Eleusa Maria Rodrigues Costa era a única que estava dormindo durante o desmoronamento. Ela foi atingida na cabeça e em grande parte do lado direito do corpo. Como eu estava na minha casa já, sei lá, quando a gente está em casa a gente se sente melhor, eu acabei dormindo. Sabe? O meu marido e minha outra menina ficou acordado. Eu não, eu acabei dormindo. Acordei com tudo isso acontecendo, assim, meia... Sabe, que eu fiquei meio... Sei lá, não tava nem acreditando que era o que estava acontecendo. Mas acordei com uns tijolos em cima de mim. Essa perna minha aqui, eu tô meio puxando ela porque ficou preso entre as grades da cama com os tijolos que tava. Eleusa foi socorrida pelo marido e a filha e não sofreu ferimentos graves. Aí parece que foi Deus, porque onde que caiu só assim, entre o sofá, e eu fiquei sentada no sofá. Eu levantei, fui correndo para a Copa. Meu pai pediu ainda, ele que me socorreu para ir para a Copa. Nessa hora eu já gritei minha mãe, e pedindo para Deus abençoar minha mãe, eu desesperada com a minha mãe. Na hora que eu fui ver, minha mãe estava debaixo, fui parar debaixo da cama. E na hora que ela parou debaixo da cama, meu pai foi lá para tentar socorrer ela. Eu só senti ela pôr a mão assim na minha perna. Nessa hora meu pai já pegou ela, nós já tentou sair de lá. Ainda teve uma hora que nós ficou presa. 10 minutos nós ficou presa lá. Deus parece que foi lá, pegou a janela assim, tirou a janela assim do lugar para nós poder fugir da casa. E nós ficou com medo de ficar lá depois disso. A casa que desmoronou foi construída aos fundos do lote da residência de Edson Alves Rodrigues, pai de Eleusa, que mora há 40 anos no bairro Alto Bela Vista e cuja moradia na rua Vazante também está ameaçada de desmoronar. As casas aqui, daqui da minha casa para cima, aqui tá toda problema sério, tá? Rachadura, né? Tem trinco na terra, né? Para baixo, como apresentando escorrimento, né? E outra que a gente tá com medo, porque eu conheço a rua aqui, eu ajudei a fazer a rua aqui, entendeu? A rua aqui, a maioria dessas casas aqui foi aterrado. Então essa foi feita, a maior parte delas em cima do aterro, entendeu? Então nós estamos em risco.
Os moradores de pelo menos 4 casas na Rua Vazante já foram orientados pela Prefeitura de São Gotardo a deixar o local e irem para um abrigo disponibilizado. Eu deixei o restinho das minhas coisas que ficou lá onde eles pediram, na sala de aula, lá na escola. E tô dormindo aqui na casa da minha mãe. Mas o CRAS, juntamente a Prefeitura Municipal, já está providenciando uma casa para mim ir. Só está faltando eles religar a água lá da casa para mim começar tudo de novo. Pois é, a situação lá ainda é mais crítica ainda, né? Pelo menos 4 pontes ficaram danificadas em São Gotardo por causa das chuvas. A gente depois mostra esse material porque tivemos um pequeno probleminha. A seguir, você vai ver que idosos continuam trabalhando mesmo depois da aposentadoria. E preços de materiais escolares devem ter pouca variação, segundo o setor de papelarias em Patos de Minas. Mais de 20% dos idosos brasileiros continuam trabalhando mesmo depois de aposentados. Muitos por necessidade, outros porque o aumento da expectativa de vida está aí e enxergam na maturidade uma oportunidade de mostrar talentos ou se dedicam a uma atividade que gostam. Tudo isso reunido, uma força de trabalho que, claro, é importante e que também pode gerar empregos. Seu Renato é engenheiro mecânico, mas há 12 anos leva um pouco da roça para o Caiçara. O mercado está consolidado com as vendas, ele mantém uma funcionária e consegue renda próxima ao salário que tinha. O empreendedor já teve confecção de roupas, restaurante e se sente ativo e motivado aos 75 anos. Fidelizei uma clientela, tenho um tratamento muito bom com a clientela. Então, anda muito bem, graças a Deus. Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que 21% dos idosos aposentados no Brasil continuam trabalhando. No estudo, 47% dos entrevistados também revelaram que queriam se sentir produtivos nessa fase da vida, como o seu Renato. Outro dado do IPEA reforça essa disposição. O rendimento dos trabalhadores autônomos com mais de 60 anos cresceu 1,3% no segundo trimestre deste ano. As pessoas que precisam de renda para se manter e não encontram isso no mercado de trabalho formal acabam apostando no empreendedorismo também. Virgínia reforça o time dos vovôs empreendedores. Com a aposentadoria, ela e o marido abriram um negócio de temperos artesanais sem conservantes e com as receitas da família, passadas por gerações há mais de 50 anos. A nossa maturidade de poder saber ouvir mais as pessoas, entender o que as pessoas estão precisando, essa experiência de vida que a gente carrega faz um diferencial no nosso trabalho. Essa é uma força de trabalho empreendedora que tem muita experiência, né? Pode contribuir demais ainda para esse nosso mercado. Janeiro é mês de grande movimentação nas papelarias devido às comercializações dos materiais escolares. De acordo com o setor, os preços desses produtos não devem sofrer grandes variações em comparação ao ano passado em Patos de Minas. A Miriam foi acompanhar o pequeno Davi na compra de materiais escolares e conta que sempre deixou que ele decida em conjunto com a família o que vai levar para casa. No ano passado, foi possível deixar alguns itens da lista de materiais escolares de fora das compras, mas este ano o cesto vai ficar mais cheio. O ano passado a gente teve a lista também, só que como as aulas estavam sendo virtuais, né, a gente usou assim, um pouco menos, né, do que era o habitual, por causa da pandemia. Hoje, né, nós estamos voltando, né, um pouquinho à normalidade, então a gente, né, volta novamente a adquirir todos os produtos para que nós tenhamos um ensino de qualidade, né? Com o retorno presencial das atividades escolares, a expectativa de vendas para quem trabalha com o setor de papelaria voltou a ser melhor no comparativo com o ano de 2021. Logo nos primeiros dias do ano, a presença de pais, responsáveis e até crianças nas papelarias já é maior do que nos períodos anteriores. Ano passado, né, já devido à pandemia, a gente teve uma redução, pode-se dizer que nós, né, do setor de papelaria, tivemos 2 anos praticamente assim,
não totalmente perdidos, né, mas com uma redução muito drástica e muito significativa assim, por o ano inteiro, que no período escolar, onde a gente consegue ter uma folga maior, né, uma venda maior, e agora, com o retorno das aulas presenciais, a gente está com uma expectativa muito boa, até na questão dos materiais mesmo, né. A gente fez uma programação, como estava sem estoque, a gente fez uma programação como fosse uma volta às aulas normal. E, nossa surpresa, infelizmente, né, as aulas não voltaram, a gente não teve a volta às aulas, então, assim, do que a gente comprou, a gente vendeu, do que a gente comprou, a gente vendeu 1/3 só do nosso produto. Então, ou seja, sobrou quase todo o nosso estoque. E para esse ano, o que acontece? O material do ano passado, a gente... Então, a gente tem muito produto com preço bacana. E boa parte do material escolar adquirido no ano passado ficou em estoque e, por isso, houve pouca variação de preços. E os produtos que mais devem sair, que estavam estocados, são mochilas, estojos e lancheiras. A questão da pandemia, mochilas, ano passado a gente notou que teve uma saída muito pequena, pode-se dizer 10% do que a gente é acostumado a vender todo ano. E agora, nesse ano, a gente já está com uma saída muito grande, tanto a mochila de costas, tanto a de carrinho, cadernos também está com uma saída muito alta. Então, assim, o material que a criança estava utilizando, assim, que estava tendo uma reposição, era o lápis de cor, canetinhas, folhas avulsas, coloridas, brancas, que é um material que a criança sempre está brincando em casa. Livrinhos infantis de colorir também. Pastas de carrinho. Esse é um produto que a gente quase não pediu ano passado, porque a gente sabia que ia ser um pouco mais tímido. Questão de licença, algumas licenças, alguma marca, isso é mais complicado de achar no mercado. Então já está um pouco mais restrito. Mas a linha geral mesmo de material de escrita, de cadernos, estojo, a gente está bem estocado ainda e não teve alteração de preço. Mas quem acabar o produto, acabar o nosso estoque e tiver que fazer reposição, aí vai ter uma surpresa um pouco desagradável. Além de não ter produto para comprar, alguns produtos teve um aumento de 30% a 50%. A gente só vai repassar esse reajuste quando a gente comprar um produto novo e chegar. Por enquanto, está tranquilo, a gente tem estoque ainda. Agora sim, a gente mostra que pelo menos 4 pontes foram danificadas em São Gotardo pelas chuvas. A prefeita professora Denise e o vice-prefeito Paulo Eugênio, além de secretários e membros da Defesa Civil, se reuniram durante a manhã para analisar as próximas etapas no enfrentamento aos danos das chuvas, que nas últimas semanas já deixou 4 pontes comprometidas no município de São Gotardo. Uma na Avenida Presidente Vargas e outra na Avenida 30 de Setembro, além de 2 pontes no perímetro rural. Uma das pontes, que é no interior aqui de São Gotardo, no perímetro urbano, ela já estava em observação. Desde que começou as chuvas, já tinha tido um pequeno contratempo e ela já estava em observação, até que veio a cair. No momento, o coordenador da Defesa Civil, juntamente com sua equipe, tem feito visitas periódicas a esses locais e feito uma análise, porque algumas continuam desmoronando. Ontem foi feita uma barreira de contenção na Ponte do Confusão para evitar novos contratempos. Os estragos da chuva atingiram a região central de São Gotardo e os bairros Alto Bela Vista, São Geraldo, Tancredo Neves e Boa Esperança. Mais de 50 servidores, entre membros do gabinete, secretarias e a Defesa Civil do município, trabalham em ações para mitigar os danos da chuva. Bom, a gente tem que identificar as áreas de risco, identificar o pessoal que está com potencial aí de ser prejudicado com risco de desmoronamento, desabamento de casas, pessoal com alagamentos, inundações. A gente fizemos esse levantamento, informações que foram essenciais para que fosse feito o decreto de emergência do município e também as questões de mobilizar o pessoal para retirar esses cidadãos e alojá-los no abrigo, nas escolas e também retirada de imóveis que a gente consegue salvar e evitar maiores prejuízos. Além das pontes e dos desmoronamentos, os moradores da zona rural do município também estão sendo prejudicados com as consequências das chuvas. Deslizamento nas estradas, até para o outro lado você vai tem deslizamento, o pessoal está cortando volta do local para passar, sabe? E aqui na cidade também as ruas aqui estão toda cheia de buraco, com a demanda de chuva muito alta, sabe? E agora é esperar a chuva passar para a gente fazer sentar e ver que tem que ser feito mais de emergência, sabe? Mas emergencial mesmo é as pontes e os tapa-buraco aqui que está feio.
E mesmo com as faixas de segurança isolando os locais com risco de desabamento, curiosos os invadem para observar o nível da água. Um decreto de calamidade pública foi emitido em São Gotardo na última quinta-feira. E enquanto não houver estiagem, é preciso estar em alerta. A cidade está numa situação de emergência, né? Tanto é que foi decretado esse estado de emergência no município de São Gotardo. E no momento, com o período chuvoso, nenhuma obra pode ser feita, nenhuma recuperação de asfalto pode ser feita no momento. Então eu peço a compreensão da população. O que nós faremos para melhorar o fluxo, principalmente dos ônibus dentro da cidade, é fazer algumas alterações no trânsito, né? Para melhorar a vida das pessoas aí, facilitar o trânsito na cidade. E ainda temos aí previsão de chuva para vários dias e fica aí o nosso pedido que o pessoal faça contato na Defesa Civil, faça contato na Prefeitura se verificar qualquer risco de desmoronamento, de inundação, para que a gente possa chegar antes do evento. Depois do intervalo, você vai ver que o Rio Paranaíba continua subindo e provoca alagamentos em vários pontos. Riscos e danos causados pelas chuvas em Patos de Minas forçam o prefeito a decretar situação de emergência. Meio rural é castigado e comunidades ficam isoladas. As vias rurais do município de Patos de Minas, que já vinham sendo alvo de reclamações, com a intensificação das chuvas, ficaram intransitáveis. Em Bom Sucesso, os moradores registraram a situação de caos com as estradas totalmente sem condições de tráfego. O escoamento da produção de leite e derivados, por exemplo, deve gerar muitos prejuízos. As imagens mostram este veículo que transportava uma carga de queijos completamente atolado. Desde a madrugada deste sábado, eles utilizaram tratores para tentar retirar os carros que ficaram presos na lama em meio a muita chuva. Estas vias são importantes para toda uma região, pois interligam o distrito de Bom Sucesso aos municípios de Varjão de Minas e Tiros. Em Mata do Brejo, no trecho conhecido como Serra das Alegrias, este caminhão transportando uma máquina agrícola só conseguiu seguir após ter sido arrastado por um trator. Dificuldade também no mesmo local para outros caminhões de grande porte que precisaram passar pela região. Em alguns pontos, pelo menos 3 tratores foram utilizados para puxar os veículos que ficaram retidos na lama. Muitas dificuldades também para quem seguia viagem pela estrada que liga Patos de Minas a Boaçara, no acesso pela comunidade de Curraleiro. Muita lama e áreas alagadas pelas chuvas constantes que provocaram os diversos danos. Na região dos paulistas, as estradas também não resistiram ao volume de chuvas e verdadeiras crateras foram abertas, provocando transtornos. Este caminhão caiu em um dos buracos e o motorista aguardava por socorro. Tá complicado aqui, gente. Nossa, acabou essa noite, acabou com as estradas, o resto. Vai ser situação. Este é mais um trecho rural em Patos de Minas, em que somente com o apoio de um trator a situação pode ser amenizada provisoriamente. Pois é, na comunidade dos Basílios, próximo ao distrito de Areado, a gente mostrou inclusive essa semana que a ponte sobre o córrego do Arroz tinha desabado e até agora nada foi feito pela prefeitura, né? Os residentes da localidade disseram que tem uma outra estrada com percurso mais longo, mas que nessa época a via fica intransitável. Você está vendo aí que os próprios moradores conseguiram encontrar parte da estrutura da ponte que foi retirada das águas utilizando esses tratores aí. No entanto, a comunidade continua ilhada, sem condições os moradores deixarem o local, né? Olha, as águas do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, chegaram a mais de 9 metros nesse sábado, segundo informou o monitoramento do Corpo de Bombeiros. Situações de risco para moradores estão sendo avaliadas e a Prefeitura decretou situação de emergência. No bairro São José Operário, o nível do rio atingiu os primeiros metros, mas ainda não chegou às residências próximas. No Santa Terezinha, também já é possível perceber a água que transbordou do rio avançar pelas imediações. No bairro Vila Garcia, as árvores já estão parcialmente submersas, assim como no bairro Vila Rosa, igualmente afetado pelo volume de chuvas e do rio transbordado. Pela manhã deste sábado, na primeira medição, o nível do rio estava em 9,08 metros,
À tarde, foi verificada a medição de 9,16, cerca de 8 centímetros a mais. Por hora, o avanço do rio está lento. Entretanto, o monitoramento foi intensificado para acompanhar o ritmo que a água está subindo e socorrer as famílias no momento preciso. A partir do momento que ele passou dos 9 metros e a previsão de chuva para a região é bastante intensa, aí a nossa preocupação ela aumenta. Aí nós passamos a monitorar 2 vezes ao dia para nos dar condições de fazer uma avaliação, o quanto ele está subindo, para que a gente possa fazer o controle daquelas pessoas que moram na área de abrangência do rio, caso ele venha derramar. Dessa forma, a gente pode programar a saída daquelas pessoas sem tumulto, né? Até o momento, nenhuma residência foi atingida, mas a Defesa Civil tem monitorado esses pontos constantemente e já orientou as famílias a guardarem os seus pertences, protegerem seus imóveis e ficarem alerta, caso precisem ser retirados. O prefeito Luiz Eduardo Falcão já decretou neste sábado situação de emergência. As estradas rurais foram amplamente afetadas e equipes foram orientadas a socorrer moradores ilhados caso precisem de auxílio. O período de chuvas deste ano atingiu um nível de intensidade e risco comparado ao de 2008. Ultrapassados os 9 metros, as ações são voltadas a essa situação de emergência e a orientação é atenção no meio urbano e evitar deslocamentos desnecessários no meio rural. Busquem se abrigar nesse momento, evitar deslocamento desnecessário, principalmente na zona rural, que está bastante prejudicada, assim como a região toda, o estado. A gente tem várias cidades aqui que as pontes foram embora com a chuva. Aqui em Patos a gente já teve essa situação também, já teve ponte que foi levada pela água da chuva. Já tivemos também a ponte do Rio Paranaíba ali na região de Santana de Patos, já está totalmente submersa, não tem como passar. Então já passou daquele ponto de ter transtorno com a estrada, já está numa situação mesmo de emergência que pode virar uma calamidade, inclusive. Sobre as ações para auxiliar famílias desabrigadas, a Prefeitura e Defesa Civil já informaram que a quadra do Cristavo e a escola Frei Leopoldo estão avisadas e orientadas a receber essas pessoas. O Cristavo deverá comportar até 10 famílias e a escola comportará até 12 familiares. Caso necessite, novos espaços serão avaliados para auxiliar nessa demanda. Nós temos diversos espaços na cidade que podem receber essas pessoas. Esses 2 espaços já estão previamente organizados para receber, né? Nós tivemos nos últimos anos várias famílias que foram realocadas, que saíram ali da região do Parque Ecológico, que é uma área de inundação. Inclusive a gente está fechando o parque, não dá para frequentar lá aquela região nesse momento, porque já começou a ter inundação. E nós vamos atualizando a população através da imprensa, através das redes sociais também, para que todos tenham a situação de momento. Outra orientação da Defesa Civil é para as famílias que residem próximos a áreas de deslizamentos. Observados os riscos, a recomendação é acionar a Defesa Civil via 199 ou o Corpo de Bombeiros via 193 para que sejam tomadas providências. O solo já está bastante encharcado, qualquer quantidade de chuva que cair, ela vai escorrer com maior facilidade. Então aquelas pessoas que moram em encostas, que fizeram ali as suas residências, ficar atento quanto em relação aos muros de arrimos que apresentarem trincas, rachaduras, grande umidade. Na dúvida, pode acionar o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, para fazer uma avaliação e dessa forma ela terá uma segurança maior. Caso haja necessidade identificada ali no ato da vistoria, nós vamos estar sugerindo a retirada daquela família até que aquele problema naquela estrutura seja corrigido, seja reparado.
Está chovendo muito e alagou bastante. Só uma correção nessa reportagem que a gente apresentou aí. A repórter cita a Vila Garcia, né? Ela se enganou, é Santa Luzia. Essas imagens que a gente mostrou aí é Santa Luzia, parte ali do Vila Rosa e também parte do Santa Terezinha, onde a Defesa Civil está monitorando, né? Ali também nos fundos do bairro Nossa Senhora Aparecida, ali no final da Joaquim Fubá, né? Ali na Ponte do Arco. São esses os locais que aparecem na reportagem. Em instantes aqui no News, mulher faz apelo em busca de cirurgia para a filha que sofre com paralisia cerebral. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e polícia registra a tentativa de homicídio próximo ao mercado municipal. Uma briga ocorrida nas proximidades do mercado municipal neste sábado terminou em esfaqueamento. O suspeito do crime foi detido em flagrante. E a nossa reportagem esteve no local acompanhando isso. Já já a gente vai mostrar essa reportagem. Nós já temos aí, Adriana, então pode colocar, por favor. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência nas proximidades do mercado municipal, onde, segundo informações, havia uma vítima com sangramento. No cruzamento da rua Agenor Maciel com a rua Ana de Oliveira, a vítima, um homem de 42 anos, foi encontrada sentada em um banco e foi verificado que esta apresentava sangramentos sobre a altura do abdômen e das pernas. A pessoa também apresentava sinais de embriaguez. O suspeito, um homem de 47 anos, foi identificado pela Polícia Militar, que foi informada de que ele havia fugido sentido Avenida Fátima Porto. Ele foi localizado posteriormente na rua Estelita Rocha. Durante as buscas pessoais, foi encontrado também um canivete e, em conversa com o suspeito, ele confessou que golpeou a vítima com o canivete na região da barriga e que, segundo o suspeito, ele já foi agredido pela vítima anteriormente e que, neste dia, ambos estavam em um evento no interior do mercado municipal quando a vítima tentou provocá-lo e que, por esse motivo, o golpeou. Ele foi preso em flagrante e o canivete foi apreendido. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU. Agora a gente mostra o apelo de uma mãe em busca de ajuda para a filha que está internada e é portadora de paralisia cerebral. Ela requer de cuidados que a família não consegue custear nesse momento. Vanilza assumiu a criação de Vitória quando ela nasceu. A menina veio ao mundo prematura e com uma série de complicações devido a uma infecção denominada sepse, acometida pela mãe durante a gravidez. Desde então, a mãe adotiva é quem tem se responsabilizado pela saúde de Vitória, que tem 18 anos. Quem vem pelejando com ela é eu, minhas meninas e o marido delas, que ajudam muito, sabe? Ela tem síndrome do oeste, paralisia cerebral, e ela não caminha, não conversa. Há quase 2 meses, Vitória sofreu uma crise respiratória dentro do próprio quarto, que tem mofo instaurado nas paredes e uma infinidade de goteiras no teto. O lugar é uma péssima acomodação para quem sofre com problemas respiratórios. Agora, a menina está internada na Santa Casa da Misericórdia e terá alta em breve. No quarto dela embolorou, estava chovendo muito aqui, né? Aí embolorou o quarto dela, aí ela deu uma crise, sabe? Ela deu uma crise muito forte, tinha muito tempo que ela não internava, tinha uns 5 anos. Aí ela deu uma crise mesmo, meu menino levou ela e eles internou ela. Aí na internar ela, a médica falou para nós que ela não fica sem o aparelho mais, sabe? Assim, eu queria assim, ver quem podia me ajudar com cimento, areia, uma lata de tinta, aquela tinta corrida, porque ela é caroquinto, sabe? Diante da situação de Vitória, a mãe adotiva clama por ajuda. Ela precisa de suporte para receber a filha, incluindo uma reforma no quarto. Vitória também requer roupas de cama, fraldas específicas e toalhas. No entanto, a família não consegue custear estas necessidades. Fralda, roupa de cama, toalha, sabe, que ela gasta muito. Se você pode ajudar Vanilza a dar suporte para a filha, a forma de encontrá-la é pelo endereço Rua 1, número 335, bairro Quebec, ou contatá-la pelo telefone 34 9
9954-6371. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito, né? Porque para mim, para o meu marido, para minhas filhas, não precisa de nada. Precisa para ela, né? A polícia apreendeu 2 armas de fogo na tarde de hoje em uma comunidade rural em Patos de Minas. Um homem de 52 anos foi detido e levado para a delegacia de plantão. O fato aconteceu em uma fazenda nas proximidades da comunidade de Leal, zona rural de Patos de Minas. Por meio de denúncias, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi informada de que um homem de 52 anos estaria com 2 armas de fogo em sua residência, sem ter posse legal para mantê-las na propriedade. Condição de policiamento de meio ambiente, enquanto a gente desempenhava as nossas atividades ali na região do Leal, na zona rural de Patos de Minas, a gente teve informações que um cidadão mantinha em sua residência posse de 2 armas de fogo em situação irregular e que também havia munições e também armadilhas usadas para captura, né, de aves da fauna silvestre. Após levantamentos, a gente conseguiu identificar esse endereço, né, essa residência, e em um contato com esse cidadão, ele nos franqueou a entrada e apresentou para a gente esse armamento. Durante as buscas pela residência, os policiais localizaram um rifle calibre .22, um revólver calibre .32, além de 30 munições calibre .22 e 16 munições calibre .32. Sobre o ocorrido, o homem informou à polícia que uma das armas ele herdou de familiares e que a outra era do patrão, dono da propriedade em que reside. O revólver, ele declarou para a gente que se trata de uma herança de família que estava na posse dele, essa arma. E o rifle diz que pertencia ao seu patrão, né, que faleceu há um certo tempo, e que essa arma ficou em seu poder. Os materiais foram apreendidos e o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Ele agora deve responder por posse ilegal de arma de fogo. Quanto às armadilhas, não foram localizadas na residência. A respeito dessas armadilhas aí, não foi confirmado, né? A gente não encontrou lá na residência, apesar de a gente ter feito uma varredura minuciosa no local, não foi encontrado. E esse material foi todo apreendido, né? Todo recolhido, e o indivíduo foi preso e se encontra aqui na delegacia. Está sendo repassado ao delegado de plantão. Agora a gente confere um pouco do trabalho de um artesão patense que transforma madeira em peças de arte. É neste espaço no fundo de casa que o artesão Zulmar Silva transforma a madeira em esculturas. Algumas peças decoram a sua oficina, mas a maioria está espalhada pelo mundo afora. A conta exata ele já perdeu, mas acredita que são mais de 2.000 trabalhos entre móveis e esculturas sacras. A matéria-prima sempre vem do reaproveitamento de madeiras antigas. Eu tenho trabalho espalhado mundo afora. Vários países na Europa, na China, no Japão, muitos lugares mesmo. Só de uma vez eu vendi para um senhor, um espanhol, que veio buscar aqui em Patos, esses móveis foi para o Rio, de lá viajou, 100 peças entre escultura e móveis, aparadores, mesas, e também viajando pelo Brasil, carregando o meu trabalho e mostrando em praças públicas, e muitas vezes ajudado em exposição pelo Sebrae, que eu sou artesão lá na Torre, em Brasília. Sou um dos mais antigos artesãos de lá. Então, eu expus em vários lugares, vários estados, e tem convite, já fui convidado muito para levar meu trabalho para a Inglaterra, para vários lugares. Agora mesmo fui convidado para ir na Argentina, na Colômbia, né? A minha carteira de artesão, ela é internacional. O talento ele descobriu ainda bem jovem, fazendo brinquedos para si e os amigos. Entre as esculturas, a arte sacra é destaque.
e trabalhos que eu fiz e mais vendi foi imagens de Santa Ana, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio, São José de Bota e São Francisco. Né? De há um tempo para cá, o pessoal tem me pedido muito São Francisco e eu estou já esse ano, 1 ano e meio, trabalhando só em imagem de São Francisco. Esse aqui mesmo é Francisco, diz que por tempos ele mendigou, então aqui é um saquinho de pão, né? E ali era um bastãozinho que São Francisco sempre usava, um bastãozinho, tipo, vamos dizer, uma bengalinha, né? E então aqui é um momento que Francisco ajoelha para agradecer pelo pão também. Aqui tá os pezinhos dele, ó, né? Ajoelhadinho, tá vendo? O trabalho que começou na infância foi aperfeiçoado. Há cerca de 10 anos, por causa de uma retinose pigmentar, Zulmar perdeu praticamente toda a visão. Hoje suas mãos guiam o trabalho que já não tem mais a mesma agilidade, mas o mesmo amor. Eu pegando a madeira, eu já estudo ela e a madeira eu descubro que a peça está ali dentro, então eu vou entalhando e ela vai surgindo, eu vou descobrindo ela pelo tarto e até chegar ao ponto que você está vendo aqui, né? As mãos vai me conduzindo. Agora um detalhe, é difícil até de explicar, até eu mesmo tem hora que fico imaginando, mas como, né? É um dom mesmo, é bênção divina. E de acordo, eu fui perdendo, eu fui desenvolvendo mais o tarto e o fazer só com as mãos. Eu fui procurando me dedicar mais e nunca encontrei obstáculo, algo que a pessoa quisesse que eu fizesse, que eu deixasse de fazer na madeira. Sempre consegui. O dia a dia do artesão, que está com 66 anos, agora ganhou apoio da bengala. O acessório, inclusive, é um item novo do seu catálogo de trabalho. Há tempo eu já uso um pau daqui dali, um pedaço de ripa, uma coisa. Agora eu tô vendo que tem que dar uma aperfeiçoada e diante dessas que fiz para esse amigo, eu vou passar a fazer umas bengalas assim, né? Porque parece que não está tendo no mercado bengala para esse povo da zona rural, que anda muito pelos matos, beirando cerca de arame. Essas que o comércio oferece é um pouco fraca. Aí eu vou começar a fazer umas bengalas para vender. Mais forte. Mais forte. O talento, a história e resiliência do artesão emocionaram a artista Marialda Cury, que é madrinha do quadro Gente que Faz. É mãos de Deus mesmo. Eu falo que o que ele faz, que ele toca, né? Porque os olhos deles estão naquelas mãos que fazem. Então é uma coisa assim, eu não sei explicar, né, a emoção que eu tive, sei que você também deve ter tido, de imaginar, né, que ele está feliz, ele continua produzindo, né? E se Deus quiser, ele ainda vai fazer muita coisa bonita, porque ele é um artista nato e eu acho que ele não pode parar. Eu brinco que não pode esfriar o corpo, né? Porque aquilo ali é a alma para ele, é o alimento da arte para ele, é aquele momento que ele está ali. Incrível, né? O artesão continua recebendo encomendas pelo telefone 3821-8434 ou no 991823776. Vou repetir, 3821-8434 e 991823736. O endereço é Rua José Cassiano Caixeta, 120, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite, um excelente fim de semana e a gente se encontra na segunda. Até lá.